a aventura mais emocionante da sua vida. Os ciclopes e os centauros te esperam. Os anjos serão seus guias no mundo dos milagres. Pegue a força. Torne-se uma guerreira da luz. Salve o planeta. Conheça os segredos dos homenzinhos verdes e a vida em outros planetas. Como os deuses criam seu destino e se ele pode ser mudado. Todos os mistérios da humanidade, vida e morte, anjos e espíritos, na obra-prima animada, A Viagem da Alma Após a Morte. Através dos olhos de Deus. Primeiro Samadhi. Guerra. Bhagavan Vishnu sentou-se em seu retiro e, sintonizado com Deus, começou a emergir em Samadhi. Superando sua separação ilusória, ele, como uma gota, começou a se dissolver no oceano sem limites. Embora a gota e o oceano sejam um só, Deus criou essa fronteira temporal para que a gota, tendo percorrido a longa jornada de sua existência aparentemente separada, finalmente percebendo essa ilusão, voltasse correndo para o abraço do oceano, deixando para trás o anseio e a desesperança de sua limitação, alcançando a grande e imensa liberdade e graça em que estava originalmente, agora enriquecido com sua experiência de ignorância, sofrimento e vagando interminavelmente no labirinto da vida, em busca de desejos fantasmas, girados como uma miragem no deserto, por mal entendidos e uma visão distorcida da realidade. Ele ainda não podia se fundir totalmente com um absoluto, mas já estava próximo a ele, e ainda havia uma linha tênue entre ele e Deus. Eu não existo. Só existe Ele. No entanto, Ele dá origem a essa variedade infinita de separações. Os estados de grande amor e felicidade surgem quando essa separação é perdida. Eles sempre estiveram lá, mas agora a linha desapareceu e eles apareceram. Paz infinita e onisciência. O mundo inteiro de infinitas estrelas e galáxias na palma de sua mão. Dessa vez, ele fez guerra, como uma criança brincando com brinquedos. Ele brincou com o destino de cada uma de suas criações. Vishnu, sendo ele, via tudo com seus olhos e, ao mesmo tempo, com os olhos de todos os participantes dessa ação. E foi uma experiência emocionante e indescritível que ele lhe revelou dessa vez. Os Doras e os Gosamas estavam lutando entre si, mas as forças eram desiguais, e os Doras, traindo sorrateiramente o tratado, estavam acabando com os remanescentes das tropas dos Gosamas. Assim, o rei e o sacerdote deles foram mortos, e os Doras invadiram a cidade para saquear e estuprar, zombar e queimar os habitantes restantes de Gosama. Oh, Senhor, você permitiu que isso acontecesse. Sentindo o grande sofrimento das pessoas, Vishnu pensou, e ao mesmo tempo percebeu que essa era a grande lição de Deus para todas essas pessoas. Como mariposas deixando o casulo da lagarta, um a um os mortos deixaram seus corpos e voaram para o plano sutil, voando para a luz de Deus, surpresos ao descobrirem que não havia morte, que agora estavam vivendo em corpos completamente diferentes, sutis, leves, viajando na velocidade do pensamento, e agora eles estão se aproximando da luz. E na presença de Deus, seus olhos se abrem e eles começam a ver a si mesmos e aos outros de forma mais realista. Olhando uns para os outros com espanto, os guerreiros dos diferentes reinos perceberam que não eram inimigos, mas irmãos em Deus. Ficaram horrorizados com o fato de que recentemente estavam prontos para matar uns aos outros, mas agora em seus corações, em vez de ódio, a flor do amor por todas as pessoas e criaturas de Deus estava desabrochando. E eles se abraçaram com lágrimas de alegria nos olhos.
Somente o sacerdote, ardendo de vergonha, ficou de lado. Ele viu e todos viram como ele havia mentido durante toda a sua vida, que os Doras tinham um Deus diferente, que o Deus deles era o Deus verdadeiro, que somente ele deveria ser servido e que aqueles que serviam ao Deus de Gosama deveriam ser mortos como hereges e infiéis. Os guerreiros o encararam com piedade, impressionados com o fato de perceberem que Deus era um só, que não havia deuses diferentes. Os Doras e os Gosamas se ajoelharam diante da grande luz e o adoraram. O sacerdote, soluçando de arrependimento, caiu de cara no chão, pedindo perdão às pessoas e a Deus pelas suas mentiras, das quais já conhecia mesmo na terra. Mas, temendo por si mesmo e para agradar ao governante, ele mentiu para as pessoas, incitando-as ao ódio e à inimizade, e deleitou-se com a adoração e reverência delas por si mesmo. Embora, agora, visse sua insignificância e o fato de que só poderia ser digno de desprezo, que ele era o pior de todas as pessoas, sabendo a verdade e ensinando as mentiras. Como uma sombra, cinzenta e sombria, o rei estava de pé, ardendo de vergonha e dor por seus atos. Todos podiam ver que apenas a ignorância deles foi o que o tornara rei. Seus bisavós estavam acostumados com a ideia de que tinha de haver um rei, que o reinado era hereditário, mas isso era apenas uma ilusão, pois ele era um homem como todos, e ninguém era obrigado a honrá-lo e obedecê-lo. Além disso, ele havia tomado posse do reino à força, matando seu pai. E quanto sofrimento e dor seu governo havia trazido. Quantas execuções e depredações ele havia cometido entre o povo. Quantos haviam sido torturados e executados. Todos olhavam para ele com grande tristeza, vendo a gravidade de seus pecados e de sua desilusão. Pois há apenas um governante, Deus, que é digno desse título, e todos os reinos pertencem a ele. Mas eles não eram reinos para ele, mas como uma caixa de areia para um bebê, como uma exposição educativa para um professor, na qual ele cria lições para seus alunos. Então veio a epifania, e todos viram a verdade e a profundidade de suas ilusões. Que quem mentia, quem odiava, quem temia, quem se ressentia, quem tinha inveja, quem estava abatido ou quem estava orgulhosamente se enganando. Todas essas eram mentiras e criações deles. Todas eram o resultado de um mal-entendido sobre a sua verdadeira situação. Então eles olharam para a terra onde acontecia a pilhagem. Os guerreiros obcecados procuravam por objetos de valor e moedas de ouro, mas os mortos já haviam percebido seu valor fictício, pois as pessoas haviam simplesmente inventado que elas eram um símbolo de riqueza, mas eram apenas seixos e metal. Mas a ilusão coletiva, o sonho universal, havia lhes conferido um valor incrível, tornando-as objeto de luxúria e inveja, gerando roubos e assassinatos por causa dessas bagatelas. Agora eles olhavam para elas, como um adulto olha para o vidro e as conchas que uma criança coleciona, considerando-as valiosas e se debruçando sobre elas, observando-as, maravilhando-se com sua riqueza. Com grande compaixão, eles viram a dor das mães, esposas e filhos que pensavam ter perdido seus pais, maridos e filhos para sempre, e não percebiam que eles estavam por perto, estavam vivos e que logo todos se encontrariam aqui, na morada de Deus. Aqui eles também viram seus parentes falecidos ao lado deles e os abraçaram com alegria. E os parentes de suas vidas anteriores, dos quais se lembravam apenas aqui. E aqueles que ainda não haviam encarnado, os cumprimentaram com alegria, como depois de uma longa separação. Mas, ainda assim, todos olhavam com grande preocupação, compaixão e pena para aqueles que permaneceram na terra,
porque eles não entenderam o jogo de Deus. E cada um deles agora recebia a parte negativa da lição. Os mortos receberam a parte positiva da lição. E na Terra, ela só pode ser recebida por pessoas sábias, que conhecem esse jogo e se percebem como atores e espectadores do drama divino, esforçando-se para aprender uma lição de cada situação criada por Deus, para ganhar a experiência necessária para o crescimento de sua compreensão e sobriedade, para o conhecimento real de si mesmos e do mundo. Mas a maioria dos que permaneceram ali eram pessoas comuns, e sem perceber, foram terrivelmente atormentadas e sofreram. Mães e esposas choravam inconsolavelmente. Velhos e crianças sentavam-se deprimidos de medo, observando os bárbaros, loucos de ganância, roubando-os, espancando-os, torturando-os, perguntando-lhes onde ainda tinham objetos de valor, enquanto descaradamente comiam seus suprimentos e estupravam suas mulheres. Os mortos olhavam para esses bárbaros com pesar, incapazes de ver que estavam causando sofrimento a seus irmãos e irmãs em Deus, na verdade, a seus parentes, pois na série de vidas passadas todos eles tinham sido próximos uns dos outros, de uma forma ou de outra, e eles também teriam que suportar a dor que estavam causando agora, no purgatório de Deus, após a morte, que eles teriam que suportar a terrível agonia de consciência quando enxergassem e vissem a gravidade de seus pecados. Mas, em sua cegueira e ganância, obcecados pelo desejo de obter mais para si mesmos, eles se divertiam com a violência, o medo dos homens, seu poder sobre eles, sua dor. Eles não viam agora o estado terrível em que se encontravam, que eram como os demônios do inferno, e estavam se preparando para tomar o lugar deles, entregando-se às suas bacanais. Sobre todo esse horror, voava um enxame de espíritos malignos que se alimentavam da miséria dos homens, tanto dos bárbaros quanto das vítimas, incitando-os a pensar, causando novos ataques de raiva, autopiedade, autocomplacência, experiência de tristeza, desgraça e ganância. O sacerdote dos Doras mentiu que foi o Deus deles que os ajudou a vencer, embora Vidinan já pudesse ver que outra nação logo os conquistaria. Os velhos e os jovens mortos se aglomeravam ao redor dos aflitos. As pessoas oraram a Deus por eles, para que ele lhes enviasse um entendimento que pudesse aliviá-los de sua agonia, para que não se apegassem a nada terreno, pois todas as coisas são perecíveis e temporárias. Todas as coisas se transformarão em seu oposto. Que se deve lutar com todas as forças por Deus e cultivar, independentemente de qualquer coisa, emoções positivas, buscando a felicidade nisso, no amor a Deus, no estado de graça, alegria, arrependimento, perdão, oração, compaixão, paz, serviço altruísta a Deus e às pessoas. Somente isso pode ajudar a pessoa a sair da terra das duras lições de Deus e encontrar a felicidade na busca sublime e na união com o divino. Viginan começou a sair do Samadhi e retornou à terra pecaminosa novamente, cheio da maravilhosa experiência de ver o mundo pelos olhos de Deus e com profunda compaixão pelos seres humanos. Ele pensou em seus discípulos e sentiu um forte desejo de despertá-los de seu sono, para que pudessem compreender a verdade salvadora e se aproximar de Deus
e se livrar de sofrimentos futuros. Reunindo os discípulos, ele lhes disse: Uma pessoa em seu estado normal está em um sonho. Ela não percebe como pensa, como reage, como anda, respira, vive, fazendo tudo no automático. Enquanto uma pessoa não faz algo novo, incomum, ela não percebe que age de acordo com um hábito, um estereótipo, um padrão. Mas quando começa a fazer algo fora do comum, imediatamente percebe o quanto isso é difícil e desconhecido. Ele começa a perceber toda a sua mecanicidade em pensamentos, emoções, reações, movimentos corporais, literalmente em tudo. Ele percebe que é um robô que tem dificuldade para se adaptar e começar a fazer as coisas de forma diferente. Isso exige atenção e esforço constantes. Mas essa é a única maneira de se ver de verdade e de iniciar o processo de aprendizado sobre si mesmo. Porque sem entender do que é feita, uma pessoa não pode começar a se controlar ou ver o que precisa ser trabalhado. Além disso, essa prática em si destrói estereótipos e padrões desnecessários. Dá a oportunidade de ser como a pessoa quer ser. Desenvolve sua vontade e consciência. Reencarna na imagem do sexo oposto. É uma das práticas espirituais mais difíceis e produtivas, que revela imediatamente muitos preconceitos complexos, medos que nos foram impostos por uma sociedade doente e que você pode ver vividamente em si mesmo. Em nossos tempos extremos, quando o destino de todo o planeta está em jogo, é muito importante que o conhecimento dos anjos e dos espíritos de luz se espalhe o mais rápido possível pelo mundo e chegue a milhares de pessoas. Dessa forma, podemos mudar o mundo de toda a humanidade. Por isso, recorremos a você, amada alma de luz. Espalhe o conhecimento de nossos sábios livros e filmes. Compartilhe os links de vídeos ou desenhos animados, todos disponíveis e gratuitos. Convide mulheres para práticas individuais, webinários e seminários. E o grande Espírito de Luz ajudará você e sua família. Ele direcionará uma enorme quantidade de energia para realizar todos os seus desejos. Os Espíritos de Luz e os anjos ajudarão você e seus entes queridos em todas as questões. Um raio de luz e amor de seu coração alcançará os corações das mulheres que buscam e a criação da bondade e a disseminação do conhecimento da luz para o mundo inteiro começará. Torne-se parte da missão de luz. Ajude as pessoas e Deus ajudará você.